Agora, para encerrar esse momentinho aqui de alguns comentários baseados em imagens, eu vi hoje de manhã um dos ministros do governo tentando dialogar com o pessoal da Uni, e o pessoal da Uni não estava conseguindo ouvir nem a voz do ministro. Nem a voz. O negócio azedou de vez, né? Azedou de vez. Azedou. E você ainda chegou aqui me dizendo que hoje de manhã ouviu que a Dilma tinha contratado... Eu ouvi uma notícia muito... en passant, sobre a contratação de uma empresa de festas que a Dilma acabou de fazer no valor de 49 milhões de reais. Pro Palácio do Planalto? Aí o cara estava traduzindo isso em números, em coisas, né? Quanto de casas populares, o quanto de Bolsa Família. E no momento desse. Né, dessa miséria desgraçada, desse ano que se divisa como tendo a chance de ser horroroso. Horroroso, Aí, se for verdade, imagina o espírito de Herodes, né? Porque o povo está morrendo. Mas o que interessa é a gente celebrar. A gente celebrar. Vamos celebrar lá do Renato Russo, né? A gente celebrar. É uma o que celebração. vem é perfeição. Que o livro, o profeta Isaías diz, ai do povo, né? E o livro de Eclesiastes também. É uma recorrência aqui. Ai do povo cujos governantes se reúnem para celebrar. No meio da miséria, do pauperismo, da injustiça, da iniquidade, da carência. Mas eles se reúnem para celebrar. Ai do povo. É um escárnio, né? Que tem esse tipo de governança sobre si. É uma tragédia. Tinha que ser um tempo de jejum, de pano de saco e cinza. De austeridade radical. Contrição, né? De muita contrição. Contrição de gestão contrita. Administração contrita. E quebrantada. Arrependida. Falas oficiais autocríticas. Sem querer nos vender um mundo paralelo de engano. Sem o mas. Né? E tratando a gente como se fosse uma população de imbecis que não enxergam nada. Então olha só, esse encontro entre a Uni e o porta-voz presidencial, o ministro da representação oficial. Olha aí. Aí ele vem dizer esse é o discurso da direita. O cara diz, você não me representa aí. Virou direita? E se virar? E se fosse? Meu Deus, mas e daí? Não me parece que ninguém esteja fazendo uma opção ideológica quando está dizendo você não me representa. Nossa. O negócio tá... Não, tá é a Uni. Não, né? A Uni. Até um dia desse era, né? Tava ali comendo na mão. É uma espécie de MST acadêmico. Aparelhozinho, né? Aparelhozinho. Agora tá aí a Uni, dizendo você não me representa. Essa semana, ontem, eu vi a Carta Capital. Carta Capital. Fazendo um texto criticando o governo, as frustrações, os equívocos. Há 3 semanas atrás também eu peguei uma Carta Capital com uma atitude crítica. Que se a Carta Capital sempre foi a mais alinhada. Abertamente, né? Francamente. Ideologicamente. Sim. Mas chega uma hora que, não dá, né, que só se você não tiver mais vergonha na cara, tiver se prostituído, tiver dizendo, olha, eu gosto mesmo de supositório. Isso, tá indo pra cama, pode botar que eu adoro. Enfia um míssil assim com glicerina que um tomahawk, o que eu gosto de levar. Só se o cara tiver esse tipo de desvio só para tolerar
um negócio desse, uma broca de Petrobras dessa no rabo, né? Porque é o que estão querendo fazer, né, com a gente, com pré-sal e tudo. Pré-sal e tudo. E para queimar lá dentro. Salzão. Mas a coisa tá assim. E é hora da gente fazer duas coisas, de acordo com o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos diz: numa hora como essa, ore pelos que estão constituídos de autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila, cheia de toda dignidade e respeito. Ora, as consequências disso eu não sei quais são. Eu oro a Deus e digo: Senhor, Tu vês os que estão investidos de autoridade. E o que eu te peço é que a população receba a chance de ter uma vida mansa, digna e tranquila. Então, se essa autoridade não for capaz de produzir isso, que ela saia. É a minha oração. Não preciso nem orar para ela sair, eu oro pelo povo. E Deus intervém na autoridade. Intervém. Gente, leia aí Atos 12 para você ver como um dos Herodes, que começou a se achar absoluto, foi comido de vermes na presença do povo, assim. Deu um ataque verminoso nele, que ele foi devorado em público, do dia para a noite. É uma embolia no cara e acabou toda aquela loucura de mandar. Não tem ninguém poderoso. Não tem ninguém que possa dizer: eu serei, farei, determinarei. O anjo do Senhor às vezes visita o exército do rei Senaqueribe e aparecem mortos no dia seguinte apenas os 185 mil comandantes e líderes de tropa. Uma intervenção seletiva. Nem foi nenhuma agência de segurança, não. Foi uma intervenção celestial. Eu não preciso dar ideia para ninguém, nem para Deus. Deus me livre. Só estou dizendo que a gente ora em favor do país e da paz, que é o que a gente quer. O resto é com Deus. Segunda coisa que a gente faz numa democracia é não contribuir mais em nada com coisa alguma que fortaleça esse comando. É hora da desobediência pacífica. Quando a consciência não tolera mais, é hora da gente dizer não. Aí não tem que depredar, não tem que quebrar, não tem que vandalizar, não tem que propor guerra civil, não tem que dizer que sem derramamento de sangue não há mudança de nada, porque pode haver. A gente não precisa de revoluções francesas para mudar a história. A gente só precisa, numa democracia, não negociar com a ditadura, com a corrupção, com a maldade, com a imposição perversa daquilo que o nosso coração rejeita. E não tem nada a ver com partidos, nem com pessoas, nem com políticas. É um sistema perverso que nós não queremos para nós, nem para os nossos filhos. E não é por causa de uma alternativa ideológica. Não é. É por causa do fato real. O fato real não é aceitável. A alternativa ideológica nós já temos, é a democracia. Ainda que não tenhamos pessoas para encarná-la como liderança, não importa. O princípio é o que está sendo defendido. E a democracia pressupõe não apenas que a gente sai de 4 em 4 anos para voltar, mas que a gente tem o poder da intervenção cidadã, da manifestação cidadã, da expressão cidadã, da profecia cidadã, do grito cidadão a qualquer hora do processo dizendo não. E ativar todas as instituições do Estado que são nossas servas. Eu não sou servo do Supremo Tribunal Federal. Eu ajudo a pagar o salário deles e você também. Eles existem para nós. A palavra ministro, no grego, significa servo, garçom, servente,
prestador de serviço. Não é uma expressão para honrar e criar uma realeza, é uma expressão para definir alguém que resolveu sacerdotalmente servir. Não se locupletar, mas servir. Isso é ministro. Um presidente da República não é uma realeza numa democracia. É o servo mor de todos. Quem quer ser presidente tem que dizer: eu estou me candidatando a ser servo de todo o país, para atender o interesse geral e aquilo que constitui o bem máximo para todos. É nessa perspectiva do todos e não de alguns contra eles que uma verdadeira presidência numa democracia se manifesta. Congresso Nacional são meus representantes. Se me representarem, se me desrepresentarem, somos nós que pagamos a eles. Eles não são as nossas autoridades, nós somos as autoridades deles numa democracia. O nome é democracia, é governo do homem, governo da cidadania. Pelo amor de Deus, entendam isto. Todas as autarquias estão aí para o nosso serviço. E numa época de tecnologia, nós temos 1000 maneiras de expressarmos a nossa opinião com clareza, com objetividade, sem violência, mas com a contundência dos que não se abrem para nenhum tipo de conivência, de leniência, nem de oferta de generosidade àquilo que é perversamente demonstrado. Então, entenda isso como uma palavra espiritual. Essa é a síntese entre Romanos 13 e Apocalipse 13. Em Romanos 13, a autoridade é ministra de Deus para o bem. E ela é ministra de Deus para o bem se o critério estabelecido por Paulo é real, é vigente. Ele diz: se você faz o mal, e ela te corrige. E se você realiza o bem, e ela te louva, aí ela é uma autoridade de Deus, ministro de Deus para o bem, servo de Deus para o bem. Mas se você faz o bem e ela não te reconhece, se você contribui para o bem e ela te manipula, se você faz a sua parte e ela corrompe e não aplica o que você fez no sentido do bem comum e de todos, ela não é mais ministro de Deus, ela já recai agora em Apocalipse 13, ela vira besta. A besta que emerge com cabeças, com vontade de controlar tudo, do poder pelo poder, vira besta, vira um demônio, vira um principado e potestade do mal. É vivendo nessa tensão que nós que temos a consciência do Evangelho temos que aprender a existir. A autoridade que realiza o bem social real e numa democracia respeitando e venerando o dogma da liberdade, que é o principal dogma democrático e da liberdade de expressão do povo e da cidadania. Essa é ministro de Deus para o bem. E essa não quer se perenizar em nenhuma função, porque soberana sobre ela é o povo. Por isso não existe isso de querer se perenizar contra o povo, nem aparelhar e corromper o Estado para enganar o povo. Isso aí já é diabo, besta e anticristo. Se é desse outro modo, manipulador, controlador, indutor, aí a gente começou a lidar com um demônio. Um demônio, um principado poderoso na terra. E que entre nós no Brasil vem tomando contornos, vem se alimentando da alma do povo, de modo que eles pioram com a nossa alma, e pioram a nossa alma sendo eles como são. É um ciclo de retroalimentação, gerando um pioramento, porque o exemplo deles corrompe a cidadania. E a cidadania corrompida os reelege para mais corrupção, em nome de uma pseudodemocracia. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso e ninguém parece entender o fenômeno. Tem lá no meu site, eu escrevi em 2005, 2006, sobre o que ia acontecer se a história do mensalão
não tivesse implicações exemplares sobre a presidência da República. Tinha que chegar na presidência da República, não podia ficar do Dirceu para baixo. Sim. Falei, se não chegar na presidência, vai corromper como nunca antes. A próxima década vai significar quase que 100 anos de aceleramento de corrupção, como a gente nunca viu. Porque não é qualquer um fazendo isso. Eram aqueles que durante décadas nos diziam, no dia que chegarmos lá, vocês vão ter o primeiro exemplo de uma coisa humana, sincera, do povo para o povo, limpa e honesta. E fizeram pior do que todos que os antecederam, mas muito, muito pior. Eu falei, esse exemplo vindo daí vai ter um poder de lacerar o tecido da alma e da psicologia coletiva do país numa rapidez incomparável. E você faça estudos de natureza sociológica, antropológica, meça os dados de criminalidade, de corrupção, de tudo, em todos os níveis, de violência escolar, onde você quiser. A metástase foi total. O pioramento foi horrendo na atitude nacional. Aí nós elegemos gente pior, que vai nos representar de maneira mais cínica, que vai fazer a gente ficar mais cínico, mais corrompido, e esse processo tem que ser estancado. Quando chega numa hora como essa, sinceramente, eu oro por um milagre divino, para que sem as intervenções do ódio, nas quais eu não creio, eu sou um homem da paz e das resistências pacíficas mais firmes, eu oro por uma intervenção de Deus, de um modo que eu não sei como virá, mas eu gostaria que você todo dia o fizesse. Vem me ver TV, o canal é você.